Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Dólar comercial opera perto da estabilidade, com o mercado monitorando tensão entre Estados Unidos e Irã. Em Chicago, cotações da soja recuam, refletindo o cenário geopolítico. Aqui no Brasil, Mato Grosso confirma primeiro caso de ferrugem asiática na safra 19/20. Na previsão do tempo, alerta de temporal e granizo continua para o sul do país, mas o volume de chuva não deve reverter estiagem no Rio Grande do Sul. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. A tensão entre Estados Unidos e Irã mantém os mercados globais cautelosos neste início de semana. Ontem, o parlamento do Iraque aprovou uma resolução que exige a retirada de tropas americanas do país. A ação foi uma resposta ao ataque com drone ordenado pelo presidente Donald Trump, que matou o general do Irã, Qasem Soleimani. Trump, por sua vez, ameaçou o Iraque com sanções caso cerca de 80 mil militares americanos tenham que sair do país. Tanto os Estados Unidos como o Irã são aliados do Iraque. O governo do Irã anunciou ontem que vai suspender o acordo nuclear de 2015 e o general iraniano, que passou a liderar a Guarda Revolucionária Islâmica após a morte de Soleimani, prometeu vingança contra Washington. Em seguida, o presidente americano falou em revidar de maneira desproporcional a um eventual ataque. Essa tensão no Oriente Médio mantém em alta o preço do barril do petróleo no mercado internacional, que durante a manhã de hoje subiu mais de 1%. Para mais detalhes do impacto da tensão geopolítica para os mercados, a gente conversa agora com Fábio Silveira, que é economista da Macrosetor. Fábio, as bolsas na Ásia fecharam aí em baixa com o cenário observado aí no mercado, observando aí o mercado, né? Como é que a gente deve acompanhar esse mesmo viés por aqui? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Com preocupação, lógico, os mercados globais são interligados, o que acontece no Iraque, no Irã, afeta o mundo todo. E devemos, nas próximas semanas, pelo menos, operar com níveis baixos de preços de commodities agrícolas, infelizmente, e com níveis altos de petróleo e derivados. Ou seja, temos pela frente um horizonte de perda de dinamismo da economia global, por causa desses ataques dos Estados Unidos contra o Iraque e o líder iraniano. E em relação ao dólar, como é que devem operar aí nos próximos dias? O investidor aí cauteloso? Então, quando temos no mercado financeiro esse tipo de evento, de incerteza, insegurança global, há uma corrida para o dólar. Todos os investidores procuram a moeda estrangeira, o dólar ou o euro, como refúgio. E, consequentemente, o preço do dólar sobe, e aí, no nosso caso, o dólar subindo, o real perde valor frente ao dólar, aumenta a competitividade das exportações, não resta dúvida. Mas o volume exportado talvez não seja tão grande, os preços em dólar das commodities agrícolas devem ficar deprimidos nas próximas semanas. Esse é o horizonte que se desenha. E o índice aí da Bolsa Brasileira, como é que você avalia? Também vai refletir um horizonte de preocupação, Ele vinha andando bem em função, o Ibovespa vinha mostrando aceleração, porque a economia brasileira mostra algum avanço, modesto, discreto, mas mostra. O mercado de ações, portanto, será prejudicado, não deve ter uma recuperação, uma elevação tão forte nas próximas semanas. Pelo contrário, se a tensão continuar, os preços do petróleo devem subir e os preços de ativos em bolsa ou outros ativos de risco devem cair. Preço de ações, Ibovespa, no nosso caso em particular. Você falou logo no início ali sobre a questão do petróleo, né? E o impacto na oferta global de petróleo. Você acredita que a gente pode ter um impacto na oferta também, além dos preços? Dependendo do desenrolar do conflito, podemos ter sim problemas de
circulação de petróleo no Golfo Pérsico, ali no Estreito de Hormuz, uma limitação da circulação de petróleo naquela região, consequentemente no mundo, por lá passa um volume gigantesco de produção de petróleo todos os dias, podemos ter sim uma restrição e, consequentemente, preços mais altos, né? Essa retórica beligerante, tanto dos Estados Unidos quanto do Irã, não vão ajudar em muito, quase nada, pelo contrário, vão piorar essa perspectiva de organização ou de reorganização dos mercados nas próximas semanas. Não resta outra coisa a não ser aguardar a retórica, os discursos e as ações, né, que podem ser perigosas ao longo das próximas semanas. Você falou aí de preços no mercado internacional e também aqui no mercado doméstico? Sim. Dólar, preço de petróleo e derivados com tendência de alta, dólar também aqui no Brasil com tendência de alta. Logo, preço de combustíveis aqui no Brasil tem um cenário de elevação nas próximas semanas, nos próximos meses. Lógico, já foi dito que a Petrobras pode não majorar os preços agora, mas se a tendência de alta de preços de combustíveis no mercado internacional permanecer, que é o mais provável, devemos ter sim aumentos de preços de combustíveis no mercado brasileiro daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Isso é inevitável, né? Então, temos um horizonte de muita cautela, de muita preocupação para ser equacionado ao longo das próximas semanas e meses. Queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Mercado e Companhia, falando aí um pouquinho desse momento aí que a gente está monitorando, ver como você disse as ações, o que vai ser dito. Muito obrigada aí, volte mais vezes a conversar com a gente aqui no Mercado e Companhia. Sou eu que agradeço, Kelly. Boa tarde. E aqui no Brasil, o governo monitora um possível reajuste no preço dos combustíveis com o aumento do petróleo, já que a atual política de preços adotada pela Petrobras é baseada no valor do Brasil praticado no mercado internacional. Hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto na saída do Palácio da Alvorada. Ao deixar o Palácio da Alvorada para cumprir a agenda oficial na manhã dessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse acreditar que o preço do barril do petróleo vai se estabilizar nos próximos dias. Na tarde desta segunda-feira, estão marcadas diversas reuniões no Ministério de Minas e Energia para tratar da questão do petróleo em meio à tensão entre Estados Unidos e Irã. O primeiro compromisso do ministro Bento Albuquerque acontecerá às 4 horas da tarde. É uma reunião com entidades ligadas ao setor de petróleo e gás natural. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, é uma das presenças confirmadas para esse encontro. Logo na sequência, às 4h30 da tarde, o compromisso será com o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Décio Obboni. O presidente Jair Bolsonaro não tem a presença confirmada de maneira oficial nesses eventos, mas existe a possibilidade de que ele participe de algum desses encontros. Na sexta-feira, a Petrobras anunciou que não fará reajustes de preços em datas pré-definidas e que seguirá com a política de monitoramento do mercado internacional. As cotações da soja em Chicago recuam hoje, refletindo aí as tensões geopolíticas no Oriente Médio. Na última sexta-feira, o contrato de março do grão caiu 1,54%, interrompendo aí o otimismo do mercado futuro da soja, com a perspectiva de assinatura da fase 1 do acordo entre China e Estados Unidos. Para mais detalhes, a gente vai conversar agora com Luiz Fernando Gutierrez, que é analista das safras e mercado. Luiz, esse sinal negativo aí observado hoje em Chicago deve persistir ao longo da semana? Qual a sua avaliação? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bom, na verdade, até nesse momento o mercado está trabalhando no campo positivo, Kelly. A gente teve um início de sessão realmente negativa, dando continuidade àquele movimento que a gente viu na sexta-feira, um movimento muito forte, negativo, basicamente relacionado à questão dos Estados Unidos e Irã. A gente tem um momento bem tenso na geopolítica mundial e, naturalmente, o mercado financeiro como um todo reage negativamente a isso. Mas eu diria que no lado fundamental a gente tem firmeza para Chicago. Tanto que o mercado está tentando buscar agora uma consolidação em campo positivo. Eu entendo que a questão da guerra comercial continua sendo o principal fator aí para a soja, especificamente em Chicago. E com relação a isso, o mercado é otimista, né? A gente tem, provavelmente na próxima semana, a gente vai ver esse acordo parcial sendo assinado, né? A gente tem um encontro já marcado
entre os altos escalões do governo. Provavelmente no dia 15 o Donald Trump vai assinar um acordo comercial, então o mercado encontra suporte nisso. Eu diria que o mercado ele vai ficar atento a essa questão geopolítica, que é muito importante para o mercado mundial como um todo, mas em Chicago acho que a soja encontra suporte para não cair muito, até mesmo para voltar a subir no curto prazo em cima desse otimismo com relação à guerra comercial. E essa queda já é sentida aqui no mercado doméstico, Luiz? Os preços aqui no Brasil eles também estão encontrando suporte, cara. A gente tem um câmbio aí trabalhando próximo de 4,5 aí nas últimas sessões. A gente tem um mercado de prêmios ainda bem aquecido, porque embora a gente tenha essa tendência de assinatura de acordo comercial aí no curto prazo, a gente ainda tem um ritmo de exportação forte no Brasil. Então a gente está esgotando os estoques aí brasileiros para esse curto prazo, para as próximas semanas, hein? Isso traz suporte para prêmios e naturalmente traz suporte para preços. Eu diria que a gente tem um momento ainda positivo para preços no Brasil, principalmente para a safra nova, né, envolvendo volumes da safra nova, que começa a entrar agora a partir de fevereiro. Então eu diria que é importante o produtor ficar de olho e aproveitar esse momento, porque se houver assinatura desse acordo e esse acordo envolver a compra de grandes volumes de soja americana por parte dos chineses, isso pode afetar nossas exportações no primeiro semestre e pode acabar pressionando os preços aqui no mercado interno. Você estava falando aí do acordo comercial entre Estados Unidos e China. Você, de alguma forma, acredita que esse cenário geopolítico pode atrapalhar esse acordo? Pois é isso que o mercado está tentando entender agora, né? Se a gente pode ter talvez um adiamento desse acordo aí, que está previsto para a próxima semana, devido a essas questões novas geopolíticas aí mundiais. Mas eu diria que não, eu diria que o próprio Donald Trump falou que está preparado para assinar o acordo no dia 15, uma delegação chinesa já tem viagem marcada para Washington também na próxima semana, então eu diria que esse acordo vai ser assinado aí na próxima semana, embora naturalmente o mercado vai continuar atento a essa questão geopolítica, porque é muito importante, né? A gente está falando de duas economias muito importantes na geopolítica mundial, mas eu diria que com relação ao acordo eu acho que não vai atrapalhar não. Além aí das tensões no Oriente Médio, Luiz, o mercado também está monitorando o clima aqui na América do Sul e o desenvolvimento da safra. A gente tem tido alguns problemas em alguns estados, na região sul, na região do Mato Piba. Exatamente. Esse é outro fator que também traz um pouco de suporte no curto prazo, Kelly, porque a gente teve aí, na virada do ano, no mês de dezembro, na verdade, um momento positivo para o clima no Brasil, só que os últimos 10, 15 dias de dezembro de 2019, a gente teve problemas realmente lá na Bahia, no Mapito e também no Rio Grande do Sul, que é o segundo ou terceiro maior estado produtor do Brasil. Então isso preocupa realmente nesse momento. A gente tem uma previsão de pouca umidade para essas regiões aí nos próximos 15 dias e isso pode sim prejudicar, já está prejudicando o desenvolvimento em algumas micro-regiões estaduais e pode comprometer as produtividades médias de alguns estados. No fim de semana aí a gente vai ter o relatório de oferta e demanda mundial de grãos do USDA. O que a gente pode esperar, Luiz? Eu acho que a gente pode esperar uma surpresa do USDA. O mercado acredita que até o USDA possa trazer, com relação à soja, um novo corte aí de estoques ou até mesmo um corte na produção americana. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a gente pode ser surpreendido, até porque no relatório anterior a gente foi surpreendido, a gente teve elevação de estoques e não teve corte na safra americana. Então pode ser que o USDA nos traga uma surpresa aí, até mesmo elevando a safra americana e elevando estoques de novo, o que seria negativo para Chicago de alguma forma, mas como eu espero que os movimentos, que os ajustes não sejam muito relevantes, eu acho que isso aí fica um pouquinho secundário. Nesse momento o mercado vai continuar de olho aí, principalmente na safra sul-americana, agora no lado fundamental, e eu acho que ainda é cedo para o USDA mexer na safra sul-americana, então o mercado vai ficar atento a isso aí a partir do próximo relatório. Foi confirmado o primeiro caso de ferrugem asiática em Mato Grosso. A doença foi identificada em uma lavoura comercial de soja em Tangará da Serra. A área foi semeada na segunda quinzena de setembro. Segundo informações do consórcio antiferrugem, a doença foi identificada em uma planta no estádio fenológico R6, que é quando a planta está com o grão cheio. Vale lembrar que, segundo dados do próprio consórcio, na atual safra, foram confirmados 22 casos de ferrugem em lavouras comerciais, contra 150 no mesmo período do ano passado. O pesquisador Valtemir Karen, que faz parte do consórcio antiferrugem, gravou um vídeo para a gente alertando os produtores que o clima está favorável para o surgimento da doença e, por isso, é preciso tomar os cuidados necessários. Acompanhe. Se nós olharmos os históricos de outros anos, não tem nada de muito diferente. É nesta época de virada do ano ou coincidindo com as primeiras colheitas que a ferrugem tem chegado
É o primeiro ponto oficial, é o primeiro reporte oficial no Mato Grosso. O ano passado nós tínhamos 5 relatos no Parecis, nessa mesma época. Então nada muito diferente, a não ser que esse ano, em função da escassez de chuvas na fase da implantação, nós temos soja plantada muito mais tarde, soja muito mais nova. E quanto mais nova a soja tiver, mais problema é para a ferrugem da soja, porque maiores podem ser os danos. Então assim, o nosso alerta e a nossa preocupação é que os produtores realmente tomem todos os cuidados possíveis, com todas as estratégias de manejo que a gente pode adotar, sejam elas intervalo de aplicações, sejam elas momento de aplicação, a qualidade das aplicações, o produto que está usando. A gente sabe que os produtos têm diversos níveis de controle, o uso dos multissítios, a rotação, enfim, o monitoramento com todo cuidado, que realmente eles acreditem nessa informação que está sendo divulgada, tá? Nós temos mais algumas folhas suspeitas aí e possivelmente nos próximos dias a gente reporte mais locais com ferrugem, ou seja, nós temos um clima propício, está chovendo bastante, ou seja, está muito propenso para a ferrugem realmente se disseminar, e esses últimos plantios podem ser mais afetados, e a gente sabe que a doença ela tem um impacto bastante grande aí quando a gente não exerce um bom controle para ela. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.